Você lembra quando a ministra Esther Dweck disse que a PRF já tinha chamado muita gente de 2020, muitos excedentes, e que outras convocações não seriam tão possíveis em breve? Ainda bem que ela errou, ainda bem que estava errada, ou até mesmo no posicionamento naquele momento. Mas o jogo virou de novo, e é claro que eu fico muito feliz de verdade, até mesmo porque amigos meus foram convocados e alunos também do curso de legislação de trânsito que assistiram a trânsito comigo também foram convocados. E eu fiz um vídeo sobre isso, né, falando sobre as perspectivas do governo e a fala oficial. Porque aqui eu não trabalho com especulações, eu trabalho com estudo voltado aí na preparação e regularidade. E aí eu falei para você, mesmo que a perspectiva do governo fosse essa, pô, seria uma questão muito triste, porque eu sempre respeito quem foi aprovado. E aí tem esse termo popular, né, de excedente, mas na verdade são aprovados em todas as fases do concurso, seja na Polícia Civil de Pernambuco, como está acontecendo agora, seja na Polícia Militar e fundamentalmente na Polícia Rodoviária Federal. Mas ainda bem que o jogo virou, porque ali ela tinha falado mais ou menos, né, em relação a esse contexto, mas a PRF acabou de convocar mais de 300 excedentes para o curso de formação policial. Canasvieiras, UniPRF, que por qual passei ali mais ou menos agosto, setembro até dezembro de 2019. E eu sei como que os alunos agora estão se sentindo, né? Aquela animação, aquela emoção, principalmente aos 48 minutos do segundo tempo. Pô, eu tenho até de fazer uma pontuação. É impressionante como tem pessoas que nem envolvidas estão, mas se preocupam tanto em querer estar certo ou comentar qualquer parada, só mesmo lendo o título ou só mesmo olhando a capa. Nem se dão ao trabalho de assistir a um vídeo completo, pegar as informações. Por isso que, independente da comunicação da ministra, né, falando sobre essas ideias, para mim seria um absurdo não convocar todos que foram aprovados. Isso aí é um senso de justiça de fato social. Ainda mais para mim, que já fui aluno e que já estudou bastante e que aguardei também ser chamado. Mesmo que tenha chamado na primeira turma lá no ano em que fui aprovado. E, pô, na moral, nada mais grandioso e gostoso do que ver o seu nome na lista e agora, fundamentalmente, a turma T4 está confirmada, publicada e começa, salvo engano, ainda este mês. Por isso que eu falei para você também que mesmo fora dessa perspectiva, o melhor dos mundos é Polícia Rodoviária Federal ali em 2027 e quiçá 2028, quem sabe, independente qual seria a perspectiva, com ou sem chamada, no vídeo está lá. É que você só se preocupa em ler título, em ler capinha de vídeo. Não, você tem de observar o conteúdo. E nas minhas palavras, as minhas perspectivas, no melhor dos mundos, era falar em PRF 2027. Mas aí, vamos lá. Agora sabendo que o jogo mudou e que está de fato confirmado oficial, eu vou te explicar o que isso significa para quem está na fila. A fila a qual me refiro, obviamente, está estudando para fazer o próximo concurso, seja em 2027, seja em 2028, qualquer que seja o ano, a gente tem de estar focado. O nosso objetivo não é ficar vomitando em qualquer publicação. O nosso objetivo é manter o padrão estudando, porque foi assim, focado na PF e na PRF, que eu fui aprovado nos outros concursos. Polícia Penal de Pernambuco, Polícia Civil de Pernambuco, Polícia Civil do Paraná e criei uma forte base para ser aprovado em perito criminal na Polícia Científica do Estado de Pernambuco, a PCI-PE. Então, quando a ministra disse não deve ser tão breve, muita gente leu isso, né, como o concurso morreu, acabou. Só que a Polícia Rodoviária Federal nunca deixou de pressionar, nunca deixou de pedir, de mostrar o déficit gigantesco e o impacto direto disso na segurança pública, né?
Tanto que neste ano eram poucos cargos vagos, mas à medida que o tempo vai passando, as aposentadorias vão aparecendo e, repare, outra forma de vacância também, qual seja, os servidores PRF estudam para outro concurso, são aprovados, como muitos foram levados agora para o AFT, né, Auditor Fiscal de Trabalho, e aí agora veio o decreto presidencial autorizando a chamada, seguido imediatamente da divulgação pela banca Sebrasp. Então, você tem de se preparar para que esse momento chegue para você. Não é ficar batendo cabeça, ficar reclamando, ficar querendo ter razão em internet, sendo que nem sequer seu pé está dentro, sequer seu pé chegou próximo à linha. Agora não, 301 excedentes convocados, mais 37 remanescentes aí da turma anterior, num total em tese de 358. E não é só a chamada, é uma matrícula imediata aí no curso de formação, apresentação presencial em Canasvieiras. Pô, eu falo e fico me lembrando de quando aconteceu comigo, né? Porra, a gente fica tão feliz que aconteceu comigo o seguinte: eu sou de Recife, Pernambuco, né? Aqui é calor, mormaço e inferno. Aí, quando eu fui a Canasvieiras para fazer a minha matrícula, eu tava tão feliz que eu fui com a camisa normal. E, porra, todo mundo de casaco, com blusão e tal. E eu disse, meu irmão, só que na adrenalina, né? Naquela animação, no calor da emoção, literalmente, eu nem senti. À medida que o tempo foi passando, naquela fila tradicional para entrar dentro da UniPRF, o frio começou a bater. Ainda bem que o PRF que estava lá na frente entendeu a situação, pediu para voltar em casa, porque é tudo muito próximo lá, né? E aí eu peguei. Então o CFP já está marcado, publicação do anexo com toda a lista, regras rígidas de documentação e um bizu que eu vou te passar aqui. Regras rígidas de preparação durante o curso de formação. Não vacile enquanto você estiver lá. Não deixe o moral cair. Você que foi convocado agora, não deixe o moral cair achando que está tudo muito tranquilo. Essa falsa sensação de tranquilidade foi o que tirou muita gente, inclusive na última semana. O vulgo etilômetro tende a derrubar muita gente. Aí tem gente que pensa, mas é um absurdo, como é que a pessoa faz isso e aquilo? Meu irmão, às vezes a gente assiste aos filmes, né, de terror e diz, porra, a pessoa é tão burra que vai sair e o vírus e ela será contaminada com vírus ou o monstro vai pegar. Mas acredite, no curso de formação eu vi pessoas sendo eliminadas pelo bafômetro. E é avisado. Vai ter bafômetro? Vai. Vou passar em todo mundo. O caboclo parece que ele tá reboteando o bumbum e não consegue parar quieto durante 4 meses. Na moral, é um grande problema. Então não dê esse vacilo. Vamos para cima, porque isso de fato significa que o movimento agora é concreto, irreversível. E os meus alunos, claro, do curso de trânsito e amigos também que vão para o curso de formação, agora é irreversível, tá? Só vai sair de lá com a Combat azul. Então o CFP é a etapa tecnicamente mais cara, mais complexa e mais estruturada de toda a carreira policial. Você não monta um CFP para brincar de chamar. Quando a PRF organiza uma turma, ela sinaliza duas coisas: um contexto de autorização política, né, e de orçamento disponível. E mais, o curso tem data de início e fim dentro de um período que é importantíssimo num contexto de atuação, né, de políticas públicas também, de segurança pública e, de maneira geral, qualquer que seja essa ideia. Então, essa convocação será a última chance, sem dúvidas, mas o que é mais importante aqui é em relação a concursos PRF, PF, DEPEN ou carreira policial de maneira geral, se você estiver realmente travado, aí não tem jeito, você pode encontrar várias desculpas, como acontece com alunos, pessoas de maneira geral, né, que normalmente reclamam da
falsa percepção, não sabe como se organizar, procrastinação, esquecimento rápido, altíssima ansiedade. Então, se a PRF realmente aqui, ou melhor, se a PRF estivesse realmente travada, sequer haveria aí o chamamento de todos os excedentes, né? Dessa turma 4, por exemplo, beleza? Então, se a situação estivesse estagnada, sequer haveria decreto. Agora, obviamente que a gente não pode falar de concurso rapidamente, imediatamente. Primeiro, porque é preciso aqui ter cargos vagos, né? E segundo, é preciso de um posicionamento político e de orçamento também. Por isso que a minha ideia sempre foi visar o concurso da Polícia Rodoviária Federal no melhor dos mundos, e eu sempre falo isso, pode assistir aos vídeos 2027. Só que agora você pode pegar um 2027 ali empurrando um pouco para 2028, né? Considerando aí que a última turma foi 2020 não, 2020, falei 2020 no início, né? Mas 2021, né? Porque teve aquela parada ali da pandemia, o cansaço. É o cansaço, curso, formação, aula, tudo junto, mas sempre mantendo você informado. Não, tem essa parada aí em relação a esse prazo, né? E o chamamento basicamente aí os excedentes do último concurso, vamos falar assim, beleza? Então não haveria comunicação tão direta entre o Ministério da Justiça, a PRF e, claro, a continuidade desses chamamentos. O ponto mais importante aqui, a PRF agora segue com mais de 700 cargos vagos, né? Pedir, todo mundo pede, então cuidado com a ideia da emergência e da urgência, mas independente de qualquer coisa, você tem de se manter estudando. Eu só queria, do fundo do meu coração, que foi o que aconteceu comigo, que as pessoas entendessem. Cursos vão fazer notícias o tempo inteiro, não tem problema nenhum, tá? Porque elas trabalham com comércio, não há problema algum nisso. E um destaque importante, que foi o que aconteceu comigo, foi numa notícia como essa, em 2016, que eu comecei a estudar, não parei mais e fui aprovado em 6 concursos na carreira policial, entre eles a PF, a PRF e para perito criminal. Eu cito sempre esses três pelo status core de complexidade e dificuldade. Então veja, 2016 falaram que ia ter concurso, não teve. Ficaram falando 2017 e também não teve. 2018, quando começou a ter, foi lá para o final. Tá tudo tranquilo, mas tem gente que parece que não é que quer ter razão, quer atacar, né? Não é nem a ideia da racionalidade, é a ideia da ofensividade, né? De atacar, de chamar disso, de aquilo outro. Mas caralho, vamos pensar minimamente no efeito benéfico? Claro que a galera toca o zaralho, o nome disso é marketing, tá? Mas você tem que pensar em você, utilizar como força motor aí para continuar estudando. O nosso cérebro precisa de um objetivo em termos concretos, de algo que ele consiga se apoiar para continuar. Então, muitas pessoas agora pararam de estudar simplesmente porque teve a convocação dessa turma. Aí depois vai ficar, se eu começar tal ano, será que ainda dá tempo? Quero é que se foda se perguntar agora, na moral, porque eu tô preocupado em quem quer continuar estudando e ponto final, independente de T1, T2, T3, T4, de quando vai ser isso ou aquilo outro, porque concurso da PRF não é para amador não. Beleza? E as aposentadorias estão explodindo, pessoas estão saindo, beleza? E é assim que funciona, rotatividade. Agora, você não resolve déficit com remendo, você resolve déficit com concurso, mas tem momento político e tem períodos legais para se fazer isso. Isso falando em termos políticos, né? Em termos de administração. Mas você resolve aprovação
com estudo, independente de quando seja, e é estudando focado que você passa em outros concursos na carreira policial. Então, a PRF não está parada, não acabou a PRF para dizer que não vai ter mais concurso, beleza? E não será extinta a PRF para você dizer que não dá mais tempo e que não é para você. Há uma reorganização de efetivo, espaço real, mas é importante que tenha mais. Por isso que é importante a gente ficar ligado também na PEC da segurança pública, né? E o governo, em tese, disposto aí a autorizar, se houver uma pressão técnica e uma necessidade real, já juntamente com a PEC da segurança pública e com os estudos sobre a ampliação de efetivo. O cenário pode ficar ainda melhor, né? Mas, na minha visão e no melhor dos mundos, 2027 seria a nossa ideia. Para de se enrolar, de ficar conversando besteira, porque edital da Polícia Rodoviária Federal você não bate em um ano, não. Beleza? Eu estou dizendo isso em termos de efetividade e de preparação para quem quer ser aprovado. Então, o cenário, para começar, é literalmente agora. Enquanto muitos desistiram, só fogo de palha e inspiração, tá? Quem começar agora estará começando no melhor momento. E você tem de entender, só para não ficar muito longo, focando na PRF, você está se preparando para outros concursos na área policial. Então, se você, olha só, está de fato querendo, tem a querência, você tem de continuar estudando, você tem de se preparar focado na carreira policial. Então, meu aluno e minha aluna, estamos juntos. Aqui o professor e mentor Leoni Maltz, sempre trazendo notícias para você e te elevando em termos de nível de consciência, para você não ficar batendo cabeça e ficar querendo brigar a qualquer custo. Não gaste sua energia com brigas, nem com qualquer que seja a notícia com finalidade desmotivadora. Mantenha a regularidade, foco no estudo, que vai dar certo. Só não dá para quem desiste.